principal porto do país completa no próximo domingo 133 anos de história. O Cais Santista faz aniversário com perspectivas positivas para o futuro e grandes desafios pela frente. (7,8 milhões de metros quadrados), a principal porta de entrada e saída do mar brasileiro, o porto mais importante para o comércio exterior do país. O Porto de Santos foi fundado no dia 2 de fevereiro de 1892 como porto organizado. Porém, as atividades no principal complexo portuário do Brasil têm raízes que antecedem essa data especial. Os primeiros embarques na cidade aconteceram em 1541. Cargas de açúcar saíam dos trapiches no Cais Santista. Mas a fundação da Companhia Docas de Santos, em 1892, representou uma virada de página na história do Porto de Santos. Isso porque antes da inauguração, as operações no porto sofriam com a falta de normatização para controlar a qualidade no embarque e desembarque, o que comprometia a integridade dos produtos que passavam por Santos, especialmente o café, mercadoria responsável por construir o protagonismo histórico do porto no país. Eram trapiches de madeira, alguns muito velhos. Então os cafeicultores, porque nessa época já o café era o grande produto, estavam tendo muito prejuízo com essa má qualidade, né, na movimentação do produto deles. Então eles começaram a fazer uma força, um lobby junto ao governo imperial, o Brasil era o Brasil Império, criaram a Associação Comercial em 1870, justamente para fortalecer a classe dos cafeicultores e exigir do governo imperial, então, que ele desse início à organização desse porto. Com a melhoria na qualidade das cargas movimentadas após a chegada da Companhia Docas, o Porto de Santos passou a receber investimentos em tecnologia, como a chegada dos guindastes a vapor e a criação da usina hidrelétrica de Itatinga em 1910, que fornece energia exclusivamente para o porto até hoje. Investimentos que foram freados com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e continuaram em crise com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, com uma queda na movimentação de navios. Foi somente na década de 50 que o Porto Santista voltou a crescer. Quando o porto volta a investir, avançando o cais para a região da Lemoa e Saboó, para a região do Macuco e também começando a ocupar a margem do Guarujá, com o terminal Conceiçãozinha e depois espalhando. Também começa a investir fortemente na Ilha Barnabé, ou seja, o porto começa a ganhar a cara que tem nos dias de hoje, ó, a partir dos anos 50, depois 60, 70, 80. Foi aqui que as atividades portuárias em Santos começaram há quase 500 anos atrás, lá no século XVI. Hoje essa região abriga o Parque Valongo, um símbolo da revitalização portuária em todo o país e da visão que o Porto de Santos preserva. Um olhar para o futuro, sem esquecer da origem que o trouxe à posição de destaque até os dias de hoje. O Parque Valongo foi inaugurado em junho do ano passado. Esse é o principal empreendimento de relação porto-cidade no país. A primeira fase do projeto teve investimentos de 20 milhões de reais e consistiu na recuperação total dos armazéns 4, 5 e 6. O espaço recebe eventos culturais e de lazer e conta com um playground, quadras de areia para práticas esportivas e mirante até a linha d'água. A segunda fase do projeto já está com obras em andamento e deve ser entregue ainda neste ano, com facilitação de acessos ao parque. Nesse segundo momento, é a segunda fase das obras, perspectiva do segundo semestre de 2025, dessa entrega, e o Boulevard já está sendo içado. Hoje pela manhã nós já tivemos o primeiro içamento, são alguns dias para poder ser colocado, porque é um boulevard robusto, vai ficar muito bonito ali, com uma acessibilidade maior, então alguns dias para poder deixar ele prontinho. Mas além do turismo, o futuro do Porto de Santos passa principalmente por investimentos em infraestrutura. O porto já bateu o recorde histórico de movimentação no ano passado, com a marca de 179,8 milhões de toneladas. E em 2025,
mira alcançar o total de 180 milhões de toneladas pela primeira vez. O porto poderia ter uma infraestrutura muito melhor? Se no passado nós tivéssemos projetado, poderia. Mas essa não é a boa gestão pública. A gestão pública 4.0 é aquela que pega a máquina na situação em que ela se encontra, projeta para o futuro, que é exatamente o espírito hoje da nossa direção. Nós projetamos um porto para daqui a 20, 30 anos. Pouco importa quem estará à frente da gestão portuária. O crescimento na movimentação também traz a necessidade do aumento de capacidade. O projeto do novo terminal de contêineres de Santos, na área do STS-10, promete ampliar o espaço para cargas containerizadas no porto em 50%. A capacidade passaria de 6 milhões de TEUs para 9 milhões. Nesses primeiros 2 anos, nós replanejamos o porto. Então, nós dialogamos muito com a sociedade local, comunidade portuária, sindicatos, toda a família portuária. E destacamos as principais obras. Principais delas, dentre elas, Túnel Santos-Guarujá, aprofundamento do canal, perimetrais, os 2 viadutos que conectam aqui a cidade com o porto, o interior do estado de São Paulo com o porto. De um começo rústico, surgiu o maior e mais importante porto do Brasil. De lá para cá, a expansão e desenvolvimento têm sido cada vez mais estratégicas. O porto só avançou, né? Tanto é que a gente tem marcas de produtividade, de exportação, de movimento de navios. E o Porto de Santos é isso, é um patrimônio da cidade, ao qual todo santista tem que ter orgulho, né? E a gente tem aí um porto olhando sempre para o futuro. O Porto de Santos parece que finalmente a infraestrutura, a logística, entrou na agenda do país e do estado de São Paulo. Então a gente tem que aproveitar esse momento, trabalhar muito enquanto cidade, para que a gente possa buscar o desenvolvimento, buscar uma economia cada vez mais pujante, buscar a geração de emprego, mas também mantendo a qualidade de vida do cidadão santista. Para que daqui a 133 anos, o porto ele se classifique entre os 5, 10 maiores portos do mundo. Hoje nós somos o 39º. Então, em poucos anos estaremos em uma melhor colocação.